Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós vamos meditar no versículo 2 do capítulo 1 de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo aqui mostra o destinatário dessa carta tão importante, dessa carta pastoral, que foi exatamente Timóteo. Ele diz: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo então escreve essa carta a um jovem que ele considerava um verdadeiro filho. Nós vimos que Paulo encontrou com Timóteo lá em Listra, e diz aqui em Atos capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, aqui nós temos a primeira menção desse discípulo chamado Timóteo. E então Paulo encontra ele nessa região aí. E ele, aqui a Bíblia diz que ele era uma pessoa de um bom testemunho. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Apesar de ser um jovem, apesar de ter um pai grego, não era judeu, talvez por isso Timóteo não fora circuncidado. Então, mas era um jovem cristão. A sua mãe era judia, uma cristã judia, tinha convertido ao evangelho, provavelmente até mesmo pela pregação do apóstolo Paulo, tinha convertido ao evangelho, e Paulo encontrou nesse jovem Timóteo o potencial obreiro, tanto que ele levou ele nas viagens, passou com ele um bom tempo em viagem, proclamando o evangelho, sendo um companheiro, e disso Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então, Paulo diz que ele era o melhor dos discípulos, daqueles que podiam levar a mensagem de salvação. Então, ele era uma pessoa muito especial, tinha um potencial muito grande para ser um obreiro. Às vezes as pessoas perguntam: o que é necessário fazer para ser um pastor? O exemplo está aqui, Timóteo: servir. Primeiro tem que servir, aprender. E Timóteo fez isso muito bem. Nós não vemos Timóteo reclamar, Timóteo rebelar-se contra Paulo, ao contrário de outros que Paulo ficou decepcionado com eles. Timóteo não. Timóteo aprendeu em silêncio. Paulo enviou ele a vários lugares para missões específicas, às vezes levar carta, trazer notícias e todas essas coisas. Então ele aprendeu ali ao lado. E uma pessoa que assim aprende, que seja fácil de ser liderado, também pode ser um líder da igreja, um pastor, um presbítero, ou mesmo um servo de Deus abençoado e fiel ao Senhor. Então Paulo escreve essa carta porque ele deixou ele em Éfeso. E a igreja de Éfeso tinha muitos problemas, muitos problemas. E era uma tarefa difícil para Timóteo. Difícil contornar todas as situações ali em Éfeso. E é interessante que quando Jesus escreve a carta lá no Apocalipse para Éfeso, uma coisa que ele relata ali
que elogia a igreja, que eles não se deixaram levar, não aceitaram no meio deles os falsos profetas. Então, nos parece que essa missão de Timóteo aqui, de colocar a sã doutrina, né, de tirar essas coisas dos falsos profetas, surtiu efeito, né, naquela igreja, porque o que Jesus tinha contra ela é que ela tinha perdido o primeiro amor. Mas no tocante aos falsos profetas, aos falsos apóstolos, eles não toleraram, eles não aceitaram. Então, isso foi importante. Então, era um jovem com uma missão muito grande, e Paulo provavelmente estava preocupado, né, porque Paulo chama ele de verdadeiro filho na fé. Então, um pai realmente se preocupa com seu filho, né, quer contornar as situações, quer ajudar. Então, Paulo escreve essa carta para isso, né, para que ele pudesse saber como é que tratar as pessoas, como é que tratar esses problemas e resolver esses problemas. E ele dá uma saudação aqui: graça, misericórdia e paz. Normalmente os gregos costumavam cumprimentar com graça, né? Essa palavra, antes falar graça, e os judeus com paz, famoso shalom. E então Paulo acrescenta misericórdia. Graça é um favor não merecido, é aquilo que Deus faz por nós que nós não merecemos. Por exemplo, perdão dos pecados, salvação das nossas vidas e tal. Misericórdia significa aquilo que Deus não faz, que a gente merece. A gente merece a condenação, Deus nos resgata, né? Então, misericórdia, Deus tem misericórdia quando Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, né? O que nós merecemos é condenação, mas Ele, pela sua graça, Ele nos dá a salvação. E paz, nós já vimos aqui no final da carta de Tessalonicenses, o Senhor da paz, né? Paz é uma tranquilidade, é um descanso, né? Um descanso no Senhor. Podemos nos entregar a Ele e viver uma vida tranquila, cheia de paz. Então, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a graça vem de Deus, esse favor não merecido. A misericórdia é de Deus, que Deus é misericordioso. E lá já no Velho Testamento diz que nós não somos destruídos por causa das suas misericórdias. Suas misericórdias são grandes para conosco. E a paz também, o Senhor é o Rei da paz. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é passageira, é momentânea. A paz do Senhor é perene, eterna, é maravilhosa e não depende das circunstâncias ao nosso redor. Ela é uma dádiva de Deus também para com as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Deus Pai, te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua paz sobre nossas vidas, porque tu gratuitamente, com amor, nos concede todas essas bênçãos no seu Filho amado, Jesus Cristo. O Senhor possa, nesta manhã, confortar aqueles que precisam, aqueles que estão desanimados, sofrendo, doentes, cansados dessa vida, mas que o Senhor possa abençoá-los, cuidar deles, dar a tua paz hoje de manhã. Em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas em tuas mãos e louvamos a ti, para a glória do teu nome. Amém. Então, que Deus te abençoe.